Oi, 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 gente. Estão ouvindo agora? O som está sendo ouvido? Sim? Viva! Que bom, que bom. Ok, gente, olha, desculpa um pouco do atraso. Não sei, o pessoal da coordenação precisa iniciar alguma coisa ou eu posso começar falando? Tô lendo as mensagens, tá? Por isso que eu tô olhando aqui para baixo. Começa, ok? A Ju já deu o comando para eu começar. Pessoal, boa noite, então. Finalmente está dando certo. Eu peço desculpa pelos atrasos, mas é a primeira vez que a gente está utilizando essa sala virtual, esse ambiente virtual. Então, como toda a inauguração de um espaço virtual, a gente teve alguns probleminhas. Eu peço desculpa por esse atraso e agradeço a presença de todos. Eu estou vendo vocês aí sentados. Boa noite, então, a todos. Eu vou começar a apresentação, certo? Vocês podem ir escrevendo, porque eu consigo ler aqui o que vocês escrevem, tá? Agora eu imagino que vocês estejam vendo a minha apresentação. Deixa eu voltar aqui. A Helena não está ouvindo? A Ju está ouvindo? A Juliana Souza está ouvindo? O Leonardo também está ouvindo? Ok. Helena, dá uma olhadinha se talvez se o teu volume não está muito baixo. Ah, a Mariana está aí também. Que bom, que bom. A Karina está ouvindo e vendo. Ok, gente, então de repente só a Helena dá uma olhadinha o que pode estar acontecendo, tá? Porque eu vou começar porque a gente já está com um atraso bem grande, né, de 20 minutos. Eu vou compartilhar a minha tela, daí vocês só me deem um ok se vocês estão enxergando a tela quando eu compartilho, tá? Aqui vocês enxergam o início da apresentação, cartas reflexivas de Ivoti para Mariana. Então, eu sou a Eileen, eu trabalho no Instituto Ivoti. Eu deixei meu Instagram ali, Eileen123, o meu e-mail, telefone, para a gente, se alguém tiver alguma dúvida que queira conversar. Ok, tá todo mundo vendo a apresentação, então? Sim? Ok. Tá bom, Graça, obrigada.
Gente, então eu coloquei uma frase que eu já tinha falado da outra vez, que é do Francisco Pantoja, que diz assim: é apenas duvidando que conhecemos o mundo, mas é somente acreditando que o construímos. Então eu vou falar um pouco desse projeto chamado Cartas Reflexivas de Voti para Mariana, e para isso eu vou apresentar um pouco da minha história também, né? Assim, da onde vem a Eileen pesquisadora. Eu trago uma imagem que eu já tinha apresentado outra vez. Eu estudei na Fundação Liberato, eu sou do Rio Grande do Sul, do município de Voti. E já desde 14, 15 anos já tinha envolvimento muito grande com essa questão de pesquisa de água. E na época eu tinha feito uma pesquisa com um arroio. E esse projeto foi super premiado na Mostratec, que é a maior feira de ciência e tecnologia que a gente tem na América Latina hoje. E a partir dali comecei a me tornar, né, a pesquisadora, e depois disso eu vim a ser professora. Então sempre me preocupei muito com essas questões voltadas à água e impactos ambientais. Então aqui eu coloco uma foto da minha colega Karen e eu quando a gente esteve na Alemanha apresentando uma pesquisa de um arroio. E aí eu coloco um pouco desse contexto que a gente precisa entender, né? A gente está com uma sala ali que eu vi que tem bastante jovens, eu vi até que os meus alunos estão ali presentes. E eu pergunto, né, que geração de estudantes que a gente tem hoje. Então é importante a gente analisar também quem é esse perfil do jovem que a gente está encontrando hoje nas salas de aula, que juventude é essa? Então essa charge, ela mostra um pouco isso, né? É uma juventude que está super conectada às tecnologias, e que tem utilizado a tecnologia na sala de aula, né, mesmo com quadro, às vezes a gente sabe que se utiliza muito foto e que tem muito dessa demonstração tecnológica no ambiente escolar. E há pouco tempo, se vocês olharem, acho que há uns 3 anos atrás, a revista Time colocou Só um minutinho que eu vou ver aqui. A apresentação não está em tela cheia, desculpa. Desculpa, gente. Ok, eu tô dando uma olhadinha no WhatsApp aqui só para ver se está funcionando, tá? Pessoal, então aqui a revista Time fez uma capa muito interessante que colocou essa geração me and me, né? A geração muito selfie, que é uma geração que olha muito para si, é muito introspectiva, muito narcisista, desse culto muito forte a si mesmo. E aí vem o grande desafio de nós professores. O que a gente faz, às vezes, para tirar esse jovem da frente do computador, né, da frente de um telefone celular, e fazer com que se amplie essa visão de mundo e que se perceba o que está acontecendo no nosso entorno. Com isso, eu trago também algo bem importante de a gente pensar sobre as metas do desenvolvimento sustentável. E aí eu trago um pensamento de um professor aqui da URGS, o Fernando Becker, que ele coloca assim: ser professor também é ser pesquisador. Então, que o nosso grande objetivo enquanto professor em sala de aula não pode ser só o despejo de conteúdo, jamais. Paulo Freire já dizia muito isso também, que a gente precisa construir cidadãos críticos. Então, dentro dessas metas de desenvolvimento sustentável, a gente precisa olhar para esse estudante, para esse jovem, e fazer com que ele enxergue, né, afinal de contas, que planeta é esse que eu estou inserido e o que está acontecendo ao meu redor. E aí eu venho, né, de uma maneira objetiva, falar do desastre de Mariana. Pessoal, o desastre de Mariana foi o maior desastre ambiental que o Brasil já teve. Então é algo muito sério. E eu vejo assim que obviamente gerou uma comoção nacional e internacional de vários meios de comunicação que mostraram, né, diariamente toda essa catástrofe que ocorreu. Então eu queria só trazer alguns aspectos para a gente olhar quando a gente fala de Mariana, né? A Mariana está lá em Minas Gerais. Eu peguei todas essas pequenas notícias da BBC e da Folha de São Paulo. Primeiro, para a gente entender que contexto é esse de Brasil e como é que o Brasil tem tanta barragem, afinal de contas. Então, o Brasil possui quase 200 barragens de mineração de dano alto. Isso quer dizer o quê, gente? Que não é só Mariana, e aí a gente vem esse ano com outra catástrofe, que é Brumadinho, e a gente fica chocado com o que tem ocorrido. E aí a gente olha para essas questões. Nós temos 200 barragens de mineração de dano alto, que podem vir também, né, a ocorrer outras catástrofes ao longo dos próximos anos. E a Vale, que é uma das donas da Samarco, ela possui aqui 59 barragens com alto potencial de dano. Gente, alto potencial de dano, quase 60 barragens.
E Minas Gerais é, sim, o estado com o maior número de barragens. Então, nós temos um estado, né, do nosso Brasil inteiro, a gente tem outros estados que possuem barragens, mas Minas Gerais é o estado com o maior número de barragens com dano alto, com potencial muito alto de ocorrer outras catástrofes. E se vocês olharem aqui do lado direito, né, uma barragem de alteamento. A barragem de Mariana e agora de Brumadinho, ela é chamada de uma barragem de alteamento por quê? Ela é construída com base nos minérios de ferro que vão sobrando. Então, se abrem, né, esses buracos para o garimpo de minérios, para encontrar minérios, e o que vai sobrando, os rejeitos da mineração, é a partir disso que vão sendo construídas essas barragens. E esse também é óbvio que é o outro risco que se tem quando a gente fala de Mariana e agora de Brumadinho também. E aí que eu trago imagens de Mariana, né? Essas imagens, vocês sabem, elas percorreram o mundo inteiro, elas são quase inacreditáveis. Cada vez que a gente olha para isso, a gente não acredita, né, no tamanho do impacto e do problema ambiental que a gente tem enxergado com Mariana e também com Brumadinho. Aqui está um pouco do que restou, né, lá dessa região onde passou a barragem, e vocês devem estar acompanhando na mídia, que começa agora, né, depois de mais de ano, movimentações dessa marco para pagar indenização para as famílias. E é importante a gente falar que tantas famílias afetadas, tantas mortes, tantas pessoas que morreram, e o impacto ambiental de tantos seres vivos ao redor dessas barragens. E aqui essa imagem a gente pode ver a foz do Rio Doce aqui em cima, aproximadamente 62 milhões de caixas de mais de 1.000 litros de lama tóxica chegaram nessa região aqui de oceano, próximo da foz do Rio Doce. E se vocês acompanharam as notícias desses últimos dias, até a minha irmã está lá, na foz do Rio São Francisco, já está sendo encontrado na foz do Rio São Francisco alguns dejetos agora de Brumadinho. Então, gente, o impacto ambiental tem sido muito grande quando a gente olha esse contexto todo. E aí, aqui, essa imagem também ela é gritante aos nossos olhos, porque a gente dá uma olhada em todo esse impacto ambiental dessa lama, né? E a lama não é o maior problema em si, o problema é todos os metais pesados que estão chegando junto, né, nessa região toda aqui de oceano, onde tinham marinheiros, pescadores, né, pessoas que viviam disso, as comunidades indígenas, e, de novo, toda a cadeia de animais que foi amplamente impactada, morta, ao longo, né, do momento que esses dejetos chegam até o oceano. E aí começam um pouco essas perguntas, né? A gente, como professor, como pesquisador, como é que a gente pode fazer para os nossos jovens que eles consigam ler que mundo é esse que eles estão inseridos, o que está acontecendo, né? Em que contexto eu estou, né, neste momento, enquanto Brasil, enquanto cidadão. E outro grande desafio, gente, como é que a gente sensibiliza esse estudante, esse jovem, para tudo isso que está acontecendo? E aí eu trago para vocês uma possibilidade de projeto, que aí vai entrar, né, o projeto Cartas para Mariana, que foi um projeto de troca de cartas. Aqui estão os meus alunos do Instituto Ivoti, na cidade de Ivoti. Então, eu fiz uma mobilização. Eu estava num congresso na USP, há 2 anos atrás, e encontrei uma professora num compartilhamento de Uber, acreditem vocês. Então, ironias do destino, né? A gente se encontrou e começamos a conversar um pouco. Ela é professora lá em Mariana, então a gente objetivou fazer essa troca de cartas de alunos da mesma idade, de Ivoti, no Rio Grande do Sul, com os alunos lá de Mariana. Então, foi um projeto que o professor de português, o professor Marcelo Freilich, me ajudou a escrever cartas, né? Coisas que os nossos alunos não fazem mais. E é uma questão física, né? De escrever algo, de ler sobre, de pesquisar, de compreender o que estava acontecendo em Mariana e fazer essa troca. Então, esses aqui são os alunos do 3º ano do curso de magistério. E aqui está um pequeno vídeo que a gente fez e mandou também lá para a Mariana, dos alunos aqui de Ivoti. Olá, eu sou a professora Lívia, de Ivoti, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto chamado Cartas para Mariana, que foi desenvolvido com os alunos do 3º ano do curso normal. Bom, durante as aulas de ciências e português, realizamos pesquisas para ver como está a situação de Mariana.
e qual era a movimentação do governo perante isso. E após essa pesquisa, escrevemos cartas para alunos de uma escola de lá. Nós, mesmo sendo alunos do Rio Grande do Sul, não esquecemos da maior tragédia ambiental que o Brasil já sofreu. Justiça! Então, esse vídeo a gente fez e mandamos esse vídeo lá para Mariana. E aqui estão os alunos de Mariana recebendo as nossas cartas. Então, a gente fez as cartas, enviamos, elas demoraram aproximadamente uns 11 dias até chegar em Mariana, e aqui tá as cartas sendo recebidas lá em Mariana por alunos de terceiro ano também. Desculpa, eu passei sem querer. Bom dia, nós estamos aqui no Colégio de Gente do PFF, com a de terceiro ano integrado ao técnico, curso de automação. Nós estamos com um projeto com a escola, o Instituto de Norte do Rio Grande do Sul, com a professora Aileen, que eu tive o prazer de conhecer ano passado. Na verdade, foi um encontro inusitado, a gente encontrou no Uber e começou a conversar, descobrimos, né, que as duas eram professoras e nós decidimos fazer um projeto para correspondência, né, trocar cartas entre os alunos do Instituto e os alunos do Adjetivo CETEC, terceiro ano, sobre, né, as experiências, sobre a diferença entre, né, a vida, né, nesses dois lugares, que são lugares muito diferentes, Mariana e Minas Gerais, Rio Sul, né, e sobre a questão da barragem também. Eu vou abrir aqui, né, nós recebemos as cartas e vamos colocar as cartas, né, olha, praticamente ainda está aqui. As cartas, né, aqui veio a carta para cada aluno, tá bom? Cada um vai receber a sua carta, primeiro endereçado para cada aluno, e vocês depois vão responder. Olhando que o textinho fala um pouco para mim. Querida professora Maria, aqui estão as cartas dos estudantes do terceiro ano do magistério de esporte do Rio Grande do Sul. Os alunos gostariam de saber como pensam os jovens da mesma idade sobre essa tragédia. O professor Marcelo Augusto auxiliou nessa escrita deste projeto. Vamos escrever um artigo para ele. Irmãos, obrigado por tudo, esperamos as suas respostas. Então, depois, né, vocês escreverem as cartas, responderem e tudo mais, a gente vai escrever um artigo com as suas respostas. Muito obrigada. Então, esse aqui foi o vídeo, né, da professora recebendo as cartas e depois entregando essas cartas para os alunos de terceiro ano de lá. Aqui eles tiraram uma foto para mandar para a gente. E daí o que ocorreu, gente, foi assim, ó, eles mandaram essas cartas e a gente começou algumas reflexões, por exemplo, a importância de se observar, analisar, compreender, interpretar o contexto histórico, geográfico, social e político em que os alunos estão inseridos e como é que eu faço um trabalho de uma atuação cidadã. E também como é que eu posso utilizar a tecnologia para a pesquisa e compreender, né, eu sujeito dessa pesquisa, fontes confiáveis, como é que eu faço esse trabalho. Então, esse projeto, Cartas Reflexivas para Mariana, ele teve uma amplitude muito grande de aprofundar todas essas questões com os alunos, né? Contexto histórico, geográfico, social, político. E com isso, eu sei que a gente tem professores e não professores aqui no grupo, né, junto conosco na palestra. A gente teve homologado ano passado a Base Nacional Curricular, e a base tem 10 competências nacionais de serem trabalhadas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E nessas competências, a gente vai trabalhar, por exemplo, conhecimento, pensamento científico e crítico, né? Repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, ter argumentação, ter autoconhecimento e um autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Eu colocaria nesse projeto, foram trabalhados
né, de uma maneira bem profunda a questão do pensamento crítico, científico e ter empatia, né? A gente conseguir se colocar no lugar do outro e compreender em que contexto esse outro está, que é diferente do meu, e como é que eu percebo isso. E com isso, gente, eu trago algumas percepções das cartas. Então, as cartas de Mariana, para elas chegarem até aqui em Voti, elas demoraram aproximadamente também uns 11 a 12 dias. E aí os alunos começaram a ficar super angustiados que as cartas não chegavam e não chegavam, e batia uma ansiedade, nervosismo de receber essas cartas. E nesse meio tempo, quando as cartas de Voti chegaram em Mariana, os alunos lá de Mariana, pelo nome dos meus alunos aqui em Voti, eles já queriam fazer grupo no WhatsApp, eles já tinham se encontrado pelo Instagram. E daí uma aluna disse assim para mim: ah, professora, a gente nem precisa receber a carta deles lá de Mariana, porque a gente já está montando aqui um grupinho no WhatsApp, a gente já vai resolver então essas perguntas que a gente tem para fazer para eles. E aí eu me posicionei e falei: nada feito, vocês não vão utilizar neste momento o grupo de WhatsApp, né, para resolver esses questionamentos que vocês têm sobre, né, os jovens lá de Mariana e da tragédia ambiental. Vocês precisam ter paciência e esperar as cartas chegar. Então, é muito interessante que a gente está nessa juventude muito imediatista e que possui uma percepção de tempo que é totalmente diferente da percepção de tempo que nós tivemos, né, há anos atrás. E aí, questões interessantes também. Os alunos daqui e de lá, a maioria nunca tinha ido num correio e nem sabiam onde era o correio. E são alunos que possuem valores e expectativas de vida totalmente diferentes. Então, a percepção de ser jovem e de ser cidadão no Rio Grande do Sul e a percepção deste aluno jovem do Rio Grande do Sul sobre a tragédia de Mariana não foi a mesma do que o aluno lá de Mariana. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora sobre o resultado das cartas. Então, os depoimentos dos meus alunos sobre essa percepção das cartas. Eles receberam as cartas, eles mandaram perguntas para a Mariana sobre a questão do impacto. Como é que vocês estão vendo a Samarco, né? O que a Samarco está fazendo para minimizar todo esse impacto ambiental? Eles pedem justiça, como vocês viram ali no vídeo. E aí começam a vir coisas que foram impressões muito fortes dos alunos aqui de Voti. Eu coloquei aqui em vermelho para vocês acompanhar comigo. Me chamou a atenção o fato de que, na maioria das cartas, os alunos meio que estivessem ao lado da mineradora Samarco. Claro que ela representava 80% da renda da cidade. Então, a percepção dos estudantes de Mariana sobre a tragédia e sobre a empresa Samarco não vem numa condição crítica, dizer, puxa, olha tudo que aconteceu conosco aqui, porque essas famílias dependem da renda familiar da empresa Samarco. Então, a Samarco não é uma vilã para eles. Ela é a base de sustentação econômica dessas famílias que habitam lá. E aí a Bruna coloca: penso que todos querem uma tomada firme do governo e que a justiça seja feita, tanto no assunto econômico da cidade, que hoje tem um alto número de desemprego, quanto o acidente ambiental, que deixou rios e lagos impróprios para o consumo, banhos e peixes. E aí a Cauana coloca: quando recebi minha carta novamente, percebi que todas as pesquisas realizadas não batiam com as respostas da carta. Acredito que existem dois lados: os que precisam de emprego e os que precisam de casas e dinheiro para reconstruir novamente suas vidas. E daí a Cauana continua aqui embaixo: mas o projeto foi uma ótima oportunidade para mostrar às pessoas que hoje em dia ainda podemos escrever cartas e nos comunicar por elas. Fazer a minha carta e aguardar pela resposta do outro trouxe um enorme frio na barriga e uma ansiedade, né? Porque eles queriam logo ver essas respostas dessas cartas. E aí a Daniele coloca: percebi que a questão ambiental foi deixada praticamente de lado e a grande preocupação era com a questão econômica da cidade. Sei que esse ponto de vista também é importante e consigo compreender a situação dos moradores, mas fiquei espantada com a falta de relevância dada aos animais, às águas e à vegetação. Daí continua aqui o grifado em vermelho. As escolas conscientizem seus alunos e que a população saiba que precisamos cuidar do nosso planeta. Então, ela traz muito essa questão, né, de ela como aluna, ela imagina que seja possível um equilíbrio de economia
com o meio ambiente. E daí nós continuamos aqui com a Ana Paula. Ela coloca: ao receber a carta de Mariana, a minha expectativa era grande. Afinal, eu estava ansiosa para saber se as minhas perguntas haviam sido respondidas. Dessa forma, logo que chegou às minhas mãos, me pus a ler. Encontrei diversas informações, porém nenhuma falava do meio ambiente e nem tocou no assunto. Sua principal preocupação era a economia da cidade. Esta que precisava da Samarco, pois a mesma gera emprego e dinheiro. Ela continua: assim, talvez não haja um professor que os incentive a preservar e preocupar-se com a natureza e com isso tudo que foi a maior tragédia ambiental do Brasil. Ela coloca: além disso, acredito que falta sensibilidade. Bento Rodrigues, que é o local que foi, a gente fala tanto em Mariana é uma cidade, e onde foi a tragédia ambiental é o distrito de Bento Rodrigues. Bento Rodrigues é longe, mas ainda assim morreram pessoas e rios foram envenenados com resíduos tóxicos. Não podemos ser convenientes a uma situação como essa. E aí, gente, eu trago para a gente pensar, né, esses princípios de uma educação contextualizada, que os conteúdos curriculares que a gente trabalha em sala de aula, eles precisam trazer uma contribuição para a construção de desenvolvimento sustentável. Então, a gente precisa aprender a olhar para o nosso currículo escolar e fazer com que o nosso aluno ele compreenda o que está acontecendo no seu entorno e que ele se posicione, que ele tenha argumentos, que ele pesquise, que ele leia, que ele saiba se posicionar. E isso é nosso dever enquanto professor, essa provocação, né, e mostrar este caminho de pesquisa. E aí eu pergunto aqui também, né, o que a gente pode trabalhar sobre a sustentabilidade a partir dessa proposta? E eu coloquei, no ano de 2015, eu fui delegada do Brasil na COP21, na França, e eu voltei muito sensibilizada de tudo que eu escutei lá, e nesses tempos de atual governo que diz que não vai fazer as assinaturas da COP25, a gente precisa engajar os nossos alunos, às vezes, em pequenas ações que são significativas para trabalhar a sensibilização, a percepção deles. E eu voltei com uma música de lá, que foi uma música feita em colaboração com diversos cantores, Bon Jovi, Rihanna, Paul McCartney, Champagne, e eles colocam uma música Love Song to the Earth, né, uma canção de amor à Terra, que a gente precisa tornar o nosso mundo melhor de alguma forma. Então eu peguei esses alunos, essa música que estava em inglês, e disse para lancei o desafio para eles, quem sabe a gente traduz essa música para a língua portuguesa e a gente traz uma mensagem de amor. E foi muito interessante também, porque quando a gente bombardeia o nosso estudante com tanta notícia ruim, né? Olha, aconteceu isso em Mariana, agora Brumadinho. A gente precisa também trazer para eles um outro olhar, um olhar de esperança, né? De mostrar que a gente precisa, então, tornar esse mundo melhor de alguma forma. E com isso a gente faz a tradução da música em Garopaba. A gente tem um projeto chamado Vida Marinha. A cada 2 anos eu levo eles para a praia para a gente fazer um trabalho sobre o conhecimento desses ambientes marinhos e dos rios. E com isso eu apresento para vocês uma canção de amor à terra e como a gente precisa se engajar e saber que a nossa participação e atuação como cidadão, né, enquanto professores, enquanto sujeito, é possível, né, nas pequenas ações, sim, a gente viabilizar e a gente enxergar algumas mudanças. Com vocês, a música.
Então, essa música teve um envolvimento de todos os alunos de terceiro ano. Ninguém ficou sem fazer nada e todo mundo se sentiu engajado, né? Mesmo que seja de pegar uma frase e de sensibilizar os alunos. Então, acho que essa possibilidade, então, de mostrar o que aconteceu em Mariana, agora em Brumadinho, a gente precisa se sentir participante e compreender que esse mundo, esse planeta, ele pertence a todos nós e que a gente precisa manter ele salvo. Né? Então, mesmo eu estando aqui no Rio Grande do Sul, eu preciso sensibilizar os alunos, eu preciso mostrar para eles que eles fazem parte de um todo, de um coletivo, né? E dessa maneira, trabalhar a partir das tecnologias, a cobrança da justiça. Agora a gente mandou algumas cobranças para o Ministério Público, para o governo, para ver que tipo de retorno a gente vai ter, para mostrar que a gente não esqueceu essa tragédia e que a gente precisa, sim, pensar em maneiras de se evitar para que não ocorram outras tragédias e que a gente, né, precisa, como pessoa, como cidadão, cuidar do nosso planeta. Eu acelerei um pouquinho, gente, porque é a questão do tempo, mas deixo aqui de novo meus contatos, qualquer coisa me escrevam. Agradeço bastante a presença de vocês e eu sei que a gente tem um tempinho agora para fazer perguntas que vocês queiram fazer. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Rafaela, Juliana, Leonardo, Graci. Obrigada. Se vocês tiverem perguntas, esse projeto, gente, Cartas para Mariana, ele foi apresentado ano passado na Virada Sustentável de Porto Alegre. E foi, de novo, um momento interessante de se trabalhar com uma proposta de troca de cartas. Como eu disse para vocês, os alunos eles não sabiam nem onde era um correio e que sai escrever uma carta, né, com colocar o nome da cidade, título, né, de fazer uma formalização de escrita. Então, várias competências a gente conseguiu trabalhar. Obrigada, Amanda. Obrigada, Mariana. A Juliana Souza está perguntando ali, quem tiver perguntas, eu estou lendo-as, então, por favor, façam. Obrigada, gente. Cláudio, existe um desafio grande aí, né, de a gente como professor e o tempo, e sem dúvida, né, uma complexidade enorme. Graça, boa pergunta. Eu falei com a professora de lá para a gente fazer uma troca de cartas agora a respeito de Brumadinho. Então, eu já entrei em contato com ela. Ela está dando aula agora só no ensino fundamental, mas sim, já estou me mobilizando para a gente pensar sobre essas trocas de percepção, sim. O Leonardo, a educação transforma pessoas e alunos a fazer diferença no meio ambiente, pois fazemos parte dele, exatamente. Karina, deixa eu ler. Gostaria de parabenizar pelo projeto e fazer um breve comentário referente à geração de empregos e movimentação da economia que a mineradora proporciona. Por favor, Karina, escreva. Além de trabalhar a dinâmica com os alunos, os temas são sensíveis. Sim, com certeza, Cláudia. E por isso que foi interessante também o trabalho de empatia, né, gente? Porque aqui a gente tem uma visão, obviamente, fervorosa, raivosa dessas questões da Samarco, e quando os alunos se deparam com alunos de lá dizendo que eles precisavam, né, que a renda da família vem da Samarco, então eles não condenam a Samarco, eles não veem a Samarco com esses olhos furiosos que a gente vê aqui, né? Rafaela, achei interessante a abordagem interdisciplinar do projeto. Obrigada, Rafaela. O professor de português foi bem parceiro nessa escrita, de trabalhar a língua portuguesa, né, e de organizar. Karina, então eu vim de uma cidade do interior chamada Jacobina da Bahia, que legal. Lá nós temos a exploração aurífera. Se também alguma escola de Mariana também fizesse troca com os alunos de Brumadinho. É verdade, Graça? Karina,
A população acredita que a mineração movimenta muito a economia da cidade, no entanto, não é verdade. Pois é, Karina, eu já dei uma olhada nesses índices também, já percebi que eles não são a grande economia, né? É claro que gera empregos, é claro que tem tudo isso, né? Mas vocês sabem que esses minérios todos eles são vendidos muito para outros países, né? Eles não, o lucro todo não fica aqui no Brasil, gente. A gente tem um dano ambiental enorme aqui no Brasil e o lucro ele não fica no nosso país, ele vai para fora do país, né? A Karina, a nossa cidade é sustentada pela agricultura familiar ainda. Uhum. Que bom que existe essa agricultura familiar ainda na tua cidade, Karina. É. A mineradora do local da Karina é de fora do país. Exatamente. Aí tem essa exploração toda de recursos, né? Ocorrem essas tragédias ambientais e, final das contas, o lucro ele vai para outros países. E, gente, a Samarco, quando diz agora que vai pagar 100 mil reais para algumas famílias, é importante a gente colocar um pouco esses números e refletir sobre eles. A Samarco tem um lucro de bilhões, gente, das empresas do mundo inteiro. É uma das empresas com maior giro de capital. Existe um lucro absurdo de bilhões. Então, a gente não pode ficar olhando para essas indenizações de 100 mil reais e achar que isso basta, porque não basta, né? Deixa eu ver o que as gurias escreveram que passou. A Juliana Souza. Eu fiz um trabalho na região do Rio Doce 6 meses após a tragédia. Muito triste. Uhum. Muita gente sem assistência, é verdade. Aí a Clau. Estamos acompanhando as ocorrências sociais em Brumadinho. Estão vivenciando de forma muito precária. E isso mesmo não condena as empresas mineradoras, exatamente. Mas é somente buscando entender o histórico, o contexto de vida dessas pessoas que podemos entender esse pensamento. Exatamente. Karina, e questionei recentemente sobre a segurança da barragem. Quem trabalha lá? Não sabe informar. Helena, comovente, realmente é muito importante desenvolver esse tipo de consciência. Um projeto interdisciplinar seria maravilhoso. Trabalhar com o português nas cartas e com biologia posteriormente. Os primeiros organismos que se recuperam em meio a essa tragédia são os insetos, dentre eles mosquitos, exatamente, vetores de doenças. Fico viajando aqui, imaginando como um tema pode abordar questões tão amplas. É verdade, Helena. E aí a gente dá uma olhada, né, em toda essa a recuperação dessa cadeia alimentar toda acaba sendo muito lenta, né? E coisas que a gente demora muito a longo prazo a saber o que está acontecendo, né? Não é uma coisa de curto prazo que a gente já tem uma dimensão do tamanho do impacto ambiental que foi ocasionado. Deixa eu ver se eu pulei alguém sem querer. A Ju Souza, a Grace. Agora, eu convido a todos nós a gente pensar muito sobre. A gente sabe aqui no Brasil, às vezes a gente tem a memória muito curta e daqui a pouco as pessoas já esquecem. A gente não pode esquecer um acidente desses. A gente tem que voltar com esse assunto na sala de aula, propor diálogos, enfim, para que ele não venha a ser esquecido, né? E eu acho que já estou ultrapassando o tempo agora. Ok, gente, recebi um recado. Obrigada, Helena. Muito obrigada. Pessoal, tem um recado para dar para vocês. Nós já temos o tema da próxima webinar, que vai ser no mês de abril, e vai ser sobre parasitologia e conservação de aves antárticas. Mais detalhes por e-mail. Então, espero encontrar vocês em abril, agora junto das cadeirinhas de vocês e olhar a nossa próxima webinar sobre parasitologia e conservação de aves antárticas. Obrigada, Helena. Obrigada, Graci. Deixa eu ver o que o Leonardo falou. Obrigada por compartilhar essa experiência. Até mais. Obrigada, Leonardo, da presença de vocês. Maiane e Carla, eu que agradeço. Obrigada por vocês terem vindo aqui ouvir um pouquinho. Ah, Luana! Beijo! Amanhã quero abraço. A Ju Souza. De nada, tchau. Até mais, gente. Beijo para todos e que a gente siga nessa luta, gente.
Não, a gente precisa perceber e compreender que a gente está distante um do outro, mas a gente forma um grande coletivo, né, na mudança disso tudo, tá? Beijo para todos. Tchau, Mariana. Beijo. Obrigada de ter vindo de novo, viu? Tu já estava na outra, né? E voltou aqui de novo. Obrigada, Mariana. Sim, Mariana, qualquer dúvida, tu me procura se ficou alguma dúvida, tá? Tá bom, eu vou lá. Pessoal, qualquer coisa, quem tá online ainda, né, quiser mandar e-mail, telefone, Facebook, Instagram, enfim, me achem como quiserem pra gente trocar ideias, tá? Um abração. Tchau, Amanda.